Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Kathleen e essa é a professora Jéssica. Oi, Jéssica! E neste vídeo nós vamos falar sobre os vários tipos de ginástica. Já que nós estamos falando de ginástica e anteriormente a ginástica era muito correlacionada ao aquecimento, alongamento, eu vou convidar vocês para nós fazermos um alongamento juntos, tudo bem? Peço que vocês levantem do lugar onde vocês estão e vamos lá. Entrelacem os dedos lá na frente, alonga, estica o braço, né? Lá em cima, lá, solta os braços, relaxe, relaxe. Pega ainda entrelaçado os seus dedos, coloca lá em cima da sua nuca, queixo no peito. Muito bem. Agora, com um dos braços, coloca o braço puxando o cotovelo para próximo ao corpo. Olha lado contrário do corpo. Vamos lá. Troca o braço. Muito bem. Coloca as mãos na cintura, afasta um pouco os pés lateralmente e uma mão na cintura, a outra lá em cima. Olha para cima, palma da mão apontada para cima também. Troca. Olha para sua palma. Muito bem. Vamos dar sequência agora na nossa aula? Então, o objetivo da aula de hoje é vivenciar a ginástica. Então, nós vivenciamos um pouco ela aqui fazendo o alongamento de condicionamento físico e geral. Então, o aquecimento que nós fizemos, o alongamento, ele serve também para que a gente tenha um pouquinho que seja de condicionamento físico ali. E agora eu pergunto para vocês. Você sabe que existem diferentes tipos de ginástica? Sabe? E quais são os tipos de ginástica que você conhece? Vamos verificar? Vamos responder isso juntos? Então, como a gente viu na aula anterior, a ginástica ela veio lá da Grécia, de um termo que significa a arte de se exercitar o corpo. Então, veio do grego ginastiki, onde eles desenvolviam as capacidades físicas. Eles cultuavam muito o corpo, essa beleza estética, porque eles acreditavam que quanto mais belo e perfeito eu for, mais próximo das divindades eu estarei. Então, nós podemos classificar a ginástica de diversas maneiras, mas segundo a BNCC, que é a Base Comum Curricular, que nos rege como educação aqui, ela define e divide a ginástica da seguinte forma. Então, ginástica geral, que é aquela ginástica para todos, onde todos podemos fazer, desde a menor criança até o mais idoso, o mais adulto. Ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal e a ginástica competitiva. Mais à frente nós vamos definir cada uma delas. Então, o que seria a ginástica para todos? O nome já diz, para todos, até os bebezinhos podem fazer. Nós podemos citar como exemplo aí a natação, né? A natação pode ser, sim, considerada uma forma de ginástica, uma forma de exercício que podemos inserir ali os bebês. E a ginástica para todos, ela parte de 4 princípios básicos: a diversão,
a ginástica voltada ao fitness, né, ao condicionamento físico, fundamentos e amizade. Então, ela também pode ser usado no seu momento de lazer, de socialização ali com os seus amigos. Vamos dar um exemplo aí. Se eu estou ali na minha aula, na aula de educação física, naquele primeiro momento a gente faz o alongamento. Eu olho para você, você olha para mim, a gente pode rir um da dificuldade do outro e é uma forma de nos divertirmos, nos socializarmos. Também a ginástica para todos parte das práticas corporais e exploram as possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, visando a criatividade e a inclusão. Ou seja, engloba vários tipos de manifestações, danças, expressões folclóricas, circos, etc. Vamos citar um exemplo aqui. Parte de vários tipos de possibilidades acrobáticas. Então, aquele rolamento que eu faço, aquela pirueta, também pode ser considerado um elemento ginástico. Vamos dar um outro exemplo ali. Eu estou numa festa de criança ali e a minha mãe alugou uma cama elástica, né, para que a gente saltasse ali. E eu faço vários movimentos e eu consigo até fazer alguns rolamentos para frente, uns mortais para frente, uns mortais para trás. Tudo isso também pode ser considerado sim uma ginástica. Lembram lá que a ginástica ela engloba todos e ela tem fins para divertimento, fins de lazer? Então, pode ser sim considerado uma ginástica para todos que nós estamos fazendo ali no momento de diversão, de distração. E agora nós vamos para o exercício de número 1, que diz o seguinte: escolha um número e realize o exercício da seguinte maneira: 20 segundos realizando e 20 segundos descansando. Façam 3 vezes, tá? 3 séries. Então, você vai escolher um exercício, por exemplo, escolhi o exercício aqui de número 15. Eu vou realizar esse exercício, tá? 20 segundos. Descanso um pouquinho, realizo mais uma vez, descanso outro pouquinho, realizo uma terceira vez. Certo, pessoal? Vou dar um tempo para que vocês realizem esse exercício e nós retomamos.
Então, estudantes, conseguiram realizar os exercícios? Eu aposto que muitos de vocês escolheram mais de um exercício para fazer nesse momento. Muito legal isso. Então, vamos lá. Então, o que seria a ginástica de condicionamento? Então, a ginástica de condicionamento, o próprio nome já diz. Ela quer que você condicione algo em você, condicione o seu corpo, desenvolva uma certa habilidade. Então, ela é muito voltada aí para atletas e também para não atletas. Não é que você não seja atleta, que você não pode fazer uma ginástica de condicionamento físico. Então, a ginástica de condicionamento, ela é planejada, tá? E estruturada em séries. E ela pode ter várias repetições e ela tem uma intensidade e ela tem uma frequência definida. A gente poderia dizer que a ginástica de condicionamento, ela nada mais é do que exercício físico, não é? Porque o exercício físico, ele é algo bem estruturado, com tempo, com uma intensidade, com um objetivo. Já a atividade física não, é tudo o que eu faço. Então eu não tenho um tempo específico para fazer, eu não tenho ali uma quantidade de exercícios, eu não tenho um exercício que eu obrigatoriamente tenho que fazer. E a ginástica de condicionamento, ela é praticamente um exercício físico que está ali com o nome de condicionamento, de ginástica de condicionamento. Vamos dar um exemplo aí de ginásticas de condicionamento. Então, nós temos ali a ginástica laboral, que são exercícios de alongamentos que são principalmente feitos em fábricas, em indústria, para fins de que os seus funcionários não fiquem totalmente ali inativos. Nós temos a ginástica funcional, o fisiculturismo, que desenvolve ali toda a estrutura física ali do atleta, o seu corpo desenvolve com exercícios específicos para crescimento muscular, e o CrossFit, que também tem essa pegada aí mais forte, né, de uma ginástica mais agressiva, com mais imposição. Vai lá, vamos lá, você consegue, mais força. Então, tudo isso são ginásticas muito válidas para que a gente consiga ter um condicionamento físico. E agora nós vamos para o exercício de número 2, que diz o seguinte: analise essas imagens, tá? Então, à esquerda há um fisiculturista que utiliza de exercícios da ginástica para desenvolver a musculatura. E à direita, pessoas se exercitando com outras finalidades, sejam elas para desenvolver a saúde, qualidade de vida, estética, certo? Agora vamos lá. Número 1. Relacione diferentes relações que os exercícios ginásticos apresentam na sociedade atual. Número 2. Busque imagens que representam seu ponto de vista e socialize com seu professor e colegas durante a aula. A professora vai deixar um tempo para que vocês pesquisem e pensem sobre o assunto e nós já retornamos.
Conseguiram responder, pessoal? Ok, se conseguiram pesquisar imagens, acredito que vocês tenham encontrado muita coisa sobre o assunto. Então vamos mudar a sequência agora. Vamos falar um pouco sobre a ginástica de conscientização corporal. Então a ginástica de conscientização corporal é você ter consciência do seu corpo, ter consciência dos movimentos que você está realizando, os benefícios que eles podem te trazer naquele momento. Então a ginástica de conscientização corporal, ela surgiu aqui no Brasil lá na década de 70. E nós podemos verificar vários exemplos de ginástica de consciência corporal, que ela é a capacidade que temos de perceber de forma profunda e completa o nosso corpo, como a professora já tinha dito anteriormente. Então, entender os nossos movimentos, nossa relação com o ambiente, os limites do corpo, quão longe ele pode chegar e como fazer para que nos dê os resultados esperados. Então, você realmente ter consciência. Eu vou levantar um peso aqui, vou fazer uma rosca direta. Então, ter consciência que esse movimento vai fazer o quê? Com que cresça o meu bíceps, né? Eu vou correr no parque. Ter consciência que esse ato de correr, entre muitos benefícios, vai fortalecer, vai me dar resistência pulmonar, né? E também eu posso vir a emagrecer com o ato de correr pelo tempo que eu estou correndo ali, né? Outros exemplos de ginástica de conscientização corporal é o yoga, o tai chi chuan, que são aquelas ginásticas que são muitas vezes praticadas ao ar livre, no parque. A gente consegue ver muitas vezes indo passear pessoas praticando esse tipo de ginástica. E a ginástica competitiva, que é para fins esportivos. Nós podemos definir ela em várias categorias. São aquelas ginásticas que são esportes mesmo. Tem uma federação por trás dela, que é a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. São elas a ginástica artística, tá? Que são divididas em aparelhos. Podemos citar os aparelho de solo, mesa, trave, paralela fixa, paralela assimétrica, argola, e também divididos em categoria masculino e femininos, como por exemplo, a trave só as mulheres fazem, o cavalo só os homens fazem, e a ginástica rítmica, que também é uma ginástica de aparelhos que se utiliza da bola, da corda, da fita, do arco, das massas para fazer os seus movimentos. E a ginástica acrobática, que é você realizar várias acrobacias ali. Nós podemos citar um exemplo de ginástica acrobática feita nos trampolim, né? Ginástica de trampolim. E a ginástica aeróbica, que é aquela ginástica onde eu preciso ter muita resistência pulmonar para estar realizando ela. E por fim, ali, alguns elementos de práticas corporais, como o parkour, também pode ser inserido aí nessa categoria de ginástica. E agora, nós vamos para o exercício de número 3, que diz o seguinte: para essa atividade, vocês deverão pensar e refletir sobre os tipos de ginásticas apresentados e colocar em seu caderno qual lhe chamou mais a atenção e por que te chamou mais a atenção. Registre ainda se já praticou alguma delas, como foi a experiência ou qual você gostaria de praticar. Vamos lá, a professora vai dar um tempo e nós já retomamos em sequência.
Conseguiram responder? Então, eu vou citar um exemplo meu. Eu gostava muito de correr. Então, essa é uma prática que eu gostava de fazer. Mas essa resposta é muito pessoal. Agora, uma dica que eu vou deixar para vocês. O que você acha de realizar algum tipo de ginástica com seus familiares? Pode ser um alongamento, um aquecimento, até uma dança divertida ali. Então, é hora de você se exercitar. Anime-se, chame alguém para praticar com você. Então, vamos lá. Vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje? Então, a gente viu o que é ginástica, a classificação das ginásticas e as características desses diferentes tipos de ginástica. Então, nesse vídeo nós falamos sobre os tipos de ginástica e eu espero que vocês tenham gostado e até breve!